Libertos. O preço da vida. Narração: Carlos Bock e Fernanda Eberle. Libertos da condenação. Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram. Mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso." Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. O significado de um evento geralmente pode ser notado pela frase: "Lembro-me exatamente onde eu estava naquele dia." Basta dizer 11 de setembro de 2001, que já é o suficiente para nos transportar ao trágico evento que está gravado em nossas memórias. Mas nada se compara ao dia mais trágico da história do universo. Aquele dia foi diferente de todos os outros dias do passado e do futuro. Foi um dia de traição e desapontamento. Dia em que o sol escureceu na hora de sua maior força e a terra foi sacudida como se tremesse diante da terrível cena do Calvário. Foi um dia em que Cristo clamou em agonia: Deus meu, por que me desamparaste?" Dia em que seus próprios discípulos o abandonaram e fugiram. Foi o dia em que homens e mulheres pareciam haver voltado a face de ódio para o céu e Deus voltado para a terra a face do amor. Esse foi o dia em que Cristo morria para nos livrar da condenação eterna. Olhemos nesse momento para o monte do sacrifício, onde estão cravadas 3 cruzes: a cruz da rebelião, a cruz do arrependimento e a cruz da redenção. O mestre está pregando seu último sermão. Seu púlpito é uma cruz. Seu auditório, basicamente 2 pessoas. 2 homens que viviam na criminalidade. 2 ladrões que rejeitaram muitas vezes o apelo divino e, como consequência de seus erros, estão agora pendurados na cruz, esperando a morte. Jesus está no meio deles. O mestre está morrendo pelo pecado. O ladrão rebelde está morrendo no pecado e o ladrão arrependido está morrendo para o pecado. É nosso objetivo, através desta mensagem, mostrar que a história da raça humana está representada nas 3 cruzes e que somos libertos da condenação eterna pelo soberano poder do Cristo crucificado e ressurreto. A cruz da rebelião, morrendo no pecado. A condenação eterna é o destino inevitável de todo aquele que pensa que liberdade é fazer o que se deseja. Quando o homem é verdadeiramente livre, esta é, sem dúvida alguma, uma das perguntas mais difíceis de se responder. Talvez alguém diga que o homem é livre quando pode fazer sua própria escolha. Em Romanos 5, versículo 12 diz: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." Isto significa que a queda do primeiro homem, Adão, tornou a raça humana condenada ao pecado e à morte eterna. Portanto, não há como se falar em liberdade sem se falar do pecado e sua consequência.
O entendimento equivocado de liberdade nos aprisiona em um cativeiro invisível. A característica principal do homem escravizado pelo pecado é seu equivocado entendimento de que ser livre é possuir sabedoria para decidir o próprio destino. A questão é que este homem não consegue livrar-se de suas próprias mazelas e vive aprisionado por um cativeiro invisível. Ele caminha inevitavelmente para uma condenação final. Não é fácil identificar o cativeiro em que vivemos, simplesmente porque o pecado cega nosso entendimento. O ladrão não arrependido está cego para a realidade de uma condenação eterna. O ladrão na cruz da rebelião se une à zombaria e exclama: "Se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva-nos!" Ele sente que precisa de Jesus. Suspeita que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. O problema desse homem é que não sente necessidade espiritual. Ele é consciente apenas de sua necessidade física. Estar pendurado aqui é horrível, pensa. E logo suplica a Jesus: "Se você é quem diz que é, livra-nos dessa cruz." Ele não está preocupado em salvação. Ele não quer saber nada da vida eterna. Não está consciente de sua condenação, não está arrependido, não confessa. Ele somente quer alívio da difícil situação em que se encontra. Este primeiro ladrão mostra a realidade dos nossos dias. Muitos estão cegos e seguem a Jesus simplesmente por interesses terrenos e não percebem as verdadeiras motivações que têm para seguir a Jesus. A cruz do arrependimento, morrendo para o pecado. Este ladrão está plenamente convencido de que seu problema é mais profundo. Essa é a cruz do arrependimento. O ladrão sobre essa cruz não era um criminoso endurecido. Gostaria de ver-se livre daquela situação, mas sua oração não é para sair da cruz. Ele entende que, embora o seu problema imediato é estar pregado na cruz, há um problema mais profundo. Ele é um miserável pecador. Ele percebe que em seu coração está a natureza pecaminosa que o empurrou a vida toda para o pecado. Ele não quer somente ser livrado da situação angustiante da cruz, quer ver-se livre da consequência final do pecado e a condenação eterna. Por isso, repreende o seu colega e diz: "Este não fez mal nenhum. Nós, com justiça, padecemos, porque recebemos o que nossos feitos merecem." Aqui está o primeiro passo que precisamos dar: reconhecer que nosso verdadeiro problema é não ter dado a Jesus o primeiro lugar em nossa vida. Ele não perdeu tempo tentando explicar seus pecados. O segundo ladrão percebeu sua situação. Ele reconhece que merece a condenação. Ele não se esconde, não se justifica, não explica, não argumenta, não joga a culpa nos outros. Ele simplesmente reconhece que sua vida passada esteve cheia de erros, porque nasceu e viveu em pecado. Precisamos entender definitivamente que o pecado não precisa de explicação. Ele só precisa ser reconhecido. Não devemos jogar a culpa nas circunstâncias ou nas outras pessoas. Se você tomar consciência de sua situação, se reconhecer e aceitar, já deu o primeiro grande passo para livrar-se da condenação. E clamou diante do único ser do universo capaz de livrá-lo da condenação eterna.
Um segundo passo precisa ser dado, que é clamar por ajuda. Aquele homem clamou: Senhor, lembra-te de mim. Lucas, capítulo 23, versículo 42. O verdadeiro arrependimento nos leva à confissão dos nossos pecados. E quando confessamos, nós reconhecemos nossa insuficiência e suplicamos ao único suficientemente digno para nos livrar da culpa e da morte eterna. Aquele segundo ladrão entronizou Cristo como o rei de sua vida. Reconheceu Jesus como o rei. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Não basta aceitar Jesus como Salvador. É preciso também aceitá-lo como Rei. Porque se o aceitarmos apenas como Salvador, estaremos aceitando unicamente o perdão. E recebendo apenas o perdão, continuaremos escravos do pecado. Quando Jesus nos perdoa, não perdoa para continuarmos derrotados. Quando Ele nos perdoa, também nos transforma para vivermos uma vida vitoriosa. Ele quer ser o soberano de nossa vida, vitorioso em nossa experiência. Uma pessoa é verdadeiramente livre quando o pecado não tem mais domínio sobre ela e quando a palavra de Cristo domina seu coração e sua vida. A cruz da redenção, morrendo pelo pecado. O ladrão arrependido foi capaz de discernir que o homem da cruz no centro não estava morrendo uma morte comum. Quando Jesus esteve na terra, muita gente o seguiu porque ele curava e fazia milagres. Muita gente seguia o Jesus capaz de multiplicar pães e peixes. Já imaginou se nós tivéssemos um rei capaz de multiplicar pães e peixes? Nunca passaríamos fome. Muita gente seguia Jesus por motivos materiais. Mas em quem acreditou o ladrão arrependido? É um Jesus crucificado. É um Jesus que não estava ali para fazer milagre algum. Suas mãos estavam pregadas. Já não podia curar ninguém. Seus pés estavam pregados. Já não podia caminhar na direção daqueles que precisavam de um milagre. Já não podia ensinar porque seus discípulos o tinham abandonado. Aquele ladrão foi capaz de acreditar em um Jesus assim, em um Jesus que não lhe promete pão, nem peixe, que não lhe promete cura e que não terá tempo de ensinar muita coisa, porque suas horas de vida estão contadas. E o ladrão também não pede nada disso, embora precisasse disso tudo. Ele simplesmente disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cristo está voltando, e quando ele voltar, virá para estabelecer seu reino. Estamos prontos para nos encontrar com o Rei do Universo? Você o aceitou como Salvador e também como Rei? Quais são as motivações que o levam a seguir a Jesus? O homem que morria pelo pecado tinha uma promessa que era maior do que tudo que aquele ladrão poderia ter. A resposta de Jesus a esse ladrão: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. A promessa de Jesus é maior do que tudo aquilo que possamos ter aqui nesse mundo. Ele promete nos livrar de toda condenação. Jesus está voltando e naquele dia nunca mais estaremos sozinhos. Habitaremos com Ele no seu reino celeste. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem sofrimento, nem mais angústia, nem mais lágrimas. Estaremos para sempre no reino de Deus.
É verdade que, quando vamos a Jesus, Ele poderá devolver-nos a saúde, Ele poderá nos dar um bom emprego, Ele tem poder para isso. Contudo, o que é que você está querendo quando segue a Jesus? São seus pedidos de oração atendidos? Seus problemas imediatos solucionados? Ou você está disposto, como ladrão, a dizer: Senhor, eu não te peço que me tires da cruz, eu só te peço que te lembres de mim. Jesus pregou seu último sermão lá na cruz e teve 2 ouvintes em especial. Um deles buscou a Jesus apenas por motivos egoístas e não conseguiu enxergar a dimensão da bênção espiritual. Fechou seu coração e morreu sem esperança. O outro enxergou a sua miserável situação de pecador. Ele clamou por perdão e pediu salvação. Jesus não o tirou da cruz, não o libertou da morte. O ladrão morreu, mas morreu livre da condenação eterna. Aquelas 3 cruzes simbolizam rebelião, arrependimento e redenção. Olhe para o que aconteceu no Calvário e tome a decisão certa. Abandone a rebelião contra Deus e seu convite de amor e arrependa-se, reconhecendo Jesus como seu Senhor, e receba a redenção e vida eterna que só Cristo pode dar. Olhe para o Monte Calvário e reconheça que só em Cristo somos libertos da condenação, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Gostaria você de aceitar a liberdade da condenação obtida pelo sacrifício de Cristo em seu favor? Pastor Jomarson Dias, Ministério Pessoal da UCOB.